Agora, quero te ouvir, Pedro Venceslau, sobre especialmente este cenário testado de segundo turno, no qual Tarcísio de Freitas, pela primeira vez, aparece numa situação de empate técnico. Só para trazer a comparação, que a gente não trouxe na tela, mas só para ajudar aqui, Pedro, na sua análise, numa última simulação que foi feita em novembro, divulgada em dezembro, a diferença entre Lula e Tarcísio de Freitas era de 10 pontos percentuais, 49% a 39%. Quem mais se aproximava de Lula, mas ainda assim estava distante, era o ex-presidente Jair Bolsonaro, 49% a 43%. O que pode ter, na sua avaliação, Pedro, contribuído para que, neste momento, Tarcísio de Freitas se torne o nome da oposição mais competitivo de acordo com os números da Atlas Intel? Boa tarde, Yuri, Theo, boa tarde a todos. Olha, primeiro, o governador Tarcísio de Freitas tem acumulado uma série de agendas aqui no estado de São Paulo, conseguindo muita projeção, se tornou uma espécie de liderança dos governadores de direita, nas conversas com o governo federal, no posicionamento em relação à PEC da segurança pública. Então ele conseguiu se consolidar como um quadro político no campo da direita com maiores chances de disputar contra Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Os números dessa pesquisa mostram ainda que o nome de Eduardo Bolsonaro não tem a mesma força política do governador Tarcísio de Freitas. Isso enfraquece demais a narrativa do ex-presidente Jair Bolsonaro de que ele gostaria de indicar alguém com seu sobrenome, com seu DNA, para disputar a presidência da República, caso ele continue inelegível até 2026. Mais do que isso, mostra que hoje Tarcísio de Freitas é um nome tão ou mais competitivo do que o próprio Jair Bolsonaro, ainda que ele esteja inelegível, porque o ex-presidente carrega com ele uma enorme rejeição. O antibolsonarismo hoje é quase ou tão forte quanto o antipetismo. Aliás, foi isso que a gente viu na disputa presidencial de 2022. Foi uma disputa do antipetismo contra o antibolsonarismo. Foi uma disputa de rejeições. Então, Jair Bolsonaro pode aparecer até bem colocado numa pesquisa de intenção de voto, mas tem que se levar em conta que numa campanha eleitoral se repetiria o antagonismo entre os dois lados do espectro político. Além disso, Tarcísio de Freitas aparece também como um nome hoje preferido do mercado financeiro, de setores da direita mais moderados. Enfim, ele aparece como um nome cada vez mais palatável para enfrentar o candidato da esquerda, provavelmente Lula, do que qualquer outro governador ou de qualquer nome que seja ungido pelo bolsonarismo. A bolha bolsonarista hoje está completamente interditada por Jair Bolsonaro. Ele não permite que nenhum candidato a governador se apresente como um candidato a presidente, e quem ousa fazer isso acaba sendo bombardeado nas redes sociais ou mesmo nos grupos de WhatsApp e na esfera bolsonarista como um todo. Para Tarcísio de Freitas, por enquanto, o projeto ainda é disputar a reeleição aqui em São Paulo. Ele deixa isso claro em conversas reservadas e mesmo publicamente quando questionado sobre seu futuro político. Ele teria muito mais segurança de disputar a presidência da República em 2030, porque teria uma disputa relativamente tranquila para se reeleger governador aqui em São Paulo. Agora, se em 2026 as pesquisas confirmarem que ele é o nome mais competitivo até do que Jair Bolsonaro, a pressão para ele deixar o Palácio dos Bandeirantes vai ser enorme. E pode ser que ele seja levado, mesmo que contra a sua vontade, a entrar nessa disputa nacional. Aí a pergunta é, como é que fica a direita aqui em São Paulo? Essa seria a única chance da esquerda conseguir lançar uma candidatura para ocupar pela primeira vez o Palácio dos Bandeirantes. Hoje, a esquerda não tem sequer um nome colocado, apresentado como possibilidade para disputar essa vaga. Fala-se aí em Geraldo Alckmin, eventualmente, se ele não for o candidato a vice de Lula, mas é uma possibilidade muito remota, porque há uma resistência à esquerda em geral aqui no estado de São Paulo. E tem também o fator Gilberto Kassab. Gilberto Kassab também gostaria que o Tarcísio de Freitas disputasse a reeleição. É o caminho mais seguro para o PSD, porque para Gilberto Kassab ele conseguiria manter um pé na canoa nacional, negociando espaços com o governo federal e, ao mesmo tempo, sendo fiel da balança e fiel escudeiro de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo. E a construção que se fala, numa eventual disputa à reeleição de Tarcísio, é que o próprio Gilberto Kassab poderia ser o seu candidato a vice, abrindo assim a possibilidade de ele ocupar o governo por alguns anos, por 2 anos, caso o Tarcísio vá para a disputa presidencial em 2030.
repetindo o que aconteceu aqui na capital, quando Kassab era vice de José Serra, ocupou a prefeitura quando José Serra saiu para disputar o governo e depois conseguiu a reeleição.